Mas e aí? Pode ou não pode usar vírgula antes do que? Bem, considerando que o que tem mais de 20 funções na língua portuguesa, é melhor vocês assistirem esse vídeo. Para começar a minha explicação sobre a vírgula antes da palavra que, eu vou dar uma frase para vocês. E a frase é a seguinte: eu vou buscar minha namorada que trabalha na padaria. Pensem um pouco, será que essa frase é ambígua? Ou seja, será que essa frase tem mais de um sentido? Eu já vou dar um spoiler da resposta. Tem dois sentidos essa frase. Eu vou buscar minha namorada que trabalha na padaria. E todo sentido se altera quando a gente acrescenta uma vírgula. Tentem pensar em um pouco quais as possibilidades de sentido que podem ter a frase eu vou buscar minha namorada que trabalha na padaria. E logo eu vou trazer a explicação para vocês. Vocês devem estar aí se perguntando, uai, como assim? Para mim só tem um sentido essa frase. Eu vou buscar minha namorada e ela trabalha lá na padaria. Que outro sentido poderia ter? Calma, gente, que eu vou explicar tudinho pra vocês. Eu já dei essa aula várias vezes e eu gostava de usar esse exemplo porque eu dizia que era o exemplo da namorada ciumenta. Por que é o exemplo da namorada ciumenta? Porque essa namorada quer desesperadamente que o namoradinho dela coloque uma vírgula antes da palavra que. Porque se a gente retira a vírgula, esse cara não estaria numa relação monogâmica. Ou seja, ele teria mais de uma namorada. Uai, mas como assim? Como que ele pode ter mais de uma namorada nessa frase, já que ele falou só de uma mesmo? Eu vou buscar minha namorada que trabalha na padaria. Onde que estariam as outras namoradas? Aí é que vocês têm que entender o uso da vírgula. Na língua portuguesa, nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Ah não, Murilov, você já começou com esses nomes difíceis? Eu vou sair do vídeo agora. Não, calma, gente. Fica aí que vocês vão ver que gramática não é esse bicho de 7 cabeças. É muito fácil de entender. E com esse exemplo da namorada ciumenta, vocês nunca mais vão errar o uso da vírgula antes da palavra que. Bem, como eu vinha dizendo, nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva acompanhada da sua oração principal. E na gramática vocês podem perceber que nós temos dois tipos de orações subordinadas adjetivas. O primeiro tipo são as orações subordinadas adjetivas restritivas, que dispensam o uso da vírgula. E o outro são as orações subordinadas adjetivas explicativas, que exigem o uso da vírgula. Mas e aí? Qual que é o correto nessa frase? Eu coloco a vírgula antes ou não da palavra que? Tudo vai depender do sentido que você quer dar a essa frase. Mas antes de eu dar a resposta, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos que também têm dúvidas sobre gramática e, claro, me seguir nas redes sociais, que lá vai ter sempre muito conteúdo interessante. Eu falo sobre música, falo sobre literatura e agora eu tô trazendo aqui também dicas de gramática, que você só aprende com Murilov Poesias. E agora voltamos para a pergunta inicial do nosso vídeo. Qual outro sentido pode ter a frase eu vou buscar minha namorada que trabalha na padaria? Bem, se a gente coloca a vírgula, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. E para se fazer uma explicação, há só o acréscimo de uma informação adicional. Eu vou buscar minha namorada que por acaso, que inclusive, trabalha lá numa padaria. Mas se eu retiro a vírgula, eu coloco uma oração subordinada adjetiva restritiva. Se é restritiva, então há necessidade de restrição. Se há necessidade de restrição, é porque existe mais de um tipo para daí eu precisar restringir. Então, no caso desse sujeito, ele vai buscar a namorada dele que trabalha na padaria, porque a namorada dele que trabalha na farmácia está em casa dormindo, e a namorada dele que trabalha no hospital está viajando. Entenderam mais ou menos a lógica? É o seguinte, se eu coloco a vírgula, eu só tenho uma namorada e por acaso, por sinal, ela trabalha numa padaria. Mas se eu retiro a vírgula, então eu tenho vários tipos de namorada. A namorada que trabalha na padaria, a namorada que trabalha no hospital e a namorada que trabalha na farmácia. Eu me lembro de quando eu dava aula no ensino fundamental e eu elaborava provas, eu sempre gostava de formular alguma atividade parecida com essa e montava um enunciado perguntando que uma mulher numa relação monogâmica ia preferir que tipo de frase, que ele utilizasse ou não a vírgula. Era muito legal porque é um exemplo lúdico e trabalhar isso com crianças fazer com que elas aprendessem melhor o uso da vírgula. E acredito que para quem está estudando para o vestibular, também isso aqui pode ser uma mão na roda para nunca mais esquecer a diferença
diferença entre restrição e explicação nas orações adjetivas. Mas calma lá, que esse é só o primeiro passo. O que a gente precisa aprender sobre as orações subordinadas adjetivas é que elas são sempre introduzidas por um pronome relativo. E o que é um pronome relativo? É um assunto um pouco complexo, que pediria mais de um vídeo para explicar para vocês. Mas aqui, rapidamente, a palavra que, ela pode ser substituída por o qual, caso ela seja um pronome relativo. Então aqui a substituição é bem simples. Se que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, ele é com certeza um pronome relativo. Eu vou mostrar aqui para vocês 5 frases e a gente vai testando uma por uma até encontrar o nosso pronome relativo e a partir daí fazer uma reflexão sobre se há restrição ou explicação nessa frase adjetiva. Vamos olhar. Eu acredito que você está dizendo a verdade. Será que aqui nós temos um pronome relativo? Utilizando a regrinha que eu ensinei para vocês, vocês vão perceber que o que nesta frase não dá para ser substituído por o qual. Veja só, eu acredito o qual você está dizendo a verdade? Isso não faz muito sentido. Vamos para a próxima então. Ele saiu tão atrasado que perdeu o ônibus. Será que esse que dá para substituir por o qual? Ele saiu tão atrasado, o qual perdeu o ônibus? Não, isso não faz o menor sentido. Esse que, na verdade, está introduzindo uma noção de consequência. Ele saiu tão atrasado é a causa e que perdeu o ônibus é a consequência. Então nós temos aqui uma conjunção que introduz uma oração adverbial. Não tem nada a ver com pronome relativo. Em seguida nós temos, que roupa mal passada você está usando? Esse que aqui pode ser substituído por o qual? Ou neste caso, a qual? Veja só. A qual roupa mal passada você está usando? Também não faz o menor sentido. Esse que na verdade está funcionando como advérbio, não é pronome. Ou ainda, em que rua fica o Congresso Nacional? Ah, Murilov, essa eu sei. Aqui nós temos um pronome. Sim, mas não é pronome relativo, é um pronome interrogativo. Aqui a gente está fazendo uma pergunta. E também não dá para substituir por o qual, ou neste caso, na qual. Na qual rua fica um congresso? Também não faz o menor sentido. Enfim, chegamos ao nosso último exemplo, que pela lógica você já deve imaginar que tem a presença de um pronome relativo. Mas vamos ver se dá para substituir por o qual? Olha só, os meninos do colégio que estudaram estão de férias. Vamos substituir por os quais. Os meninos do colégio os quais estudaram estão de férias. Nossa, agora sim deu certo! Então somente no quinto exemplo nós temos a presença de um pronome relativo. Ótimo! Agora vocês já sabem identificar um pronome relativo dentro da frase. Basta só substituir o que por o qual. Se der certa a substituição, então é certeza que há um pronome relativo. Mas calma, esse é só o primeiro passo para você resolver todos os seus problemas com a vírgula. Em se tratando de pronome relativo, a gente já sabe que ele introduz uma oração subordinada adjetiva. E a partir daí, nós sabemos que temos 2 tipos. As orações subordinadas adjetivas restritivas e as explicativas. E há uma diferença de sentido. Em uma, a gente só tem um elemento sobre o qual se traz uma informação adicional, e na outra, há a necessidade de uma restrição, porque existem vários tipos. Vamos analisar esse próximo exemplo. Veja só. Os meninos do colégio que estudaram estão de férias, sem vírgula. Os meninos do colégio que estudaram estão de férias, com vírgula. Qual que vai ser a diferença de sentido entre essas duas frases? Bem, na primeira, nós temos os meninos do colégio que estudaram, ou seja, aquela parte do colégio que estudou. Existe uma outra parte que não estudou, por isso que só aquela que estudou está de férias. Já no outro exemplo, os meninos do colégio, vírgula, que estudaram, dá a entender que todos os meninos do colégio estudaram, portanto todos vão entrar de férias. Então tá vendo como a vírgula que é essencial na construção do sentido? Se eu retiro a vírgula, só uma parte da escola entra de férias. Se eu coloco as vírgulas, toda a escola vai entrar de férias. E esse mesmo raciocínio da restrição e da explicação, utilizado para entender a virgulação nas orações subordinadas adjetivas, também pode ser utilizado para entender o uso das vírgulas nos adjuntos adnominais.
Mas esse é um assunto muito extenso que pode ser tema de um próximo vídeo. Se vocês querem mais vídeos sobre gramática aqui no canal do Murilov, deixe aí nos comentários que vai ser um prazer para mim satisfazer as dúvidas de todos vocês. Então é isso, meus queridos. Espero que eu tenha ajudado. Eu sou professor de português há mais de 5 anos e eu amo o meu trabalho. Se eu puder ter ajudado pelo menos um pouco vocês a entenderem o uso das vírgulas nas orações adjetivas, eu já estou imensamente satisfeito. Fica aqui um grande abraço do Murilov e até a próxima!